Muito boa noite a todos nós, amigos queridos. É um prazer enorme estarmos aqui, compartilhando o aprendizado da noite com os amigos internautas que acompanham o Grupo Espírita Maria de Nazaré pelo Facebook ou pelo canal do YouTube. Amigos de inúmeras cidades, também amigos de Portugal. E, queridos, é um privilégio muito grande estarmos também com os queridos companheiros, trabalhadores desta abençoada Casa de Maria. Então, a todos, nosso boa noite, nosso carinhoso abraço e nossa gratidão. E para você que nos assiste, se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Germán Votuporanga. Esse é o canal do Maria de Nazaré no YouTube. Germán Votuporanga. Inscreva-se. Você poderá acompanhar os estudos, as palestras e as atividades do Grupo Espírita Maria de Nazaré, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Amigos, é com alegria que nesta noite recebemos Rodrigo Cardoso, companheiro de doutrina, irmão em Cristo, que vai nos falar sobre o poder da fé. Falar sobre fé é sempre muito importante, mas ainda agora, diante da situação que vivemos, do período de exceção por que passa toda a humanidade, desse chamado novo normal. Rodrigo Cardoso é de Votuporanga, trabalhador do Grupo Espírita Maria de Nazaré, estudioso, divulgador do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Dotado de memória privilegiada, sua fala sempre traz importantes questões para a nossa reflexão. Lembramos ainda, queridos, que durante a palestra vocês podem fazer suas perguntas pelo chat. No final, o Rodrigo as responderá na medida do possível. Então, bem-vindo, Rodrigo Cardoso. Está aqui, com certeza, sendo assistido, além dos amigos internautas, dos trabalhadores do Maria de Nazaré, também pela sua esposa Luciane, pelos filhos Gabriel e Júlia. Então, seja bem-vindo. Gratidão por estar conosco nesta noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Lourdinha? Tudo bem, graças a Deus. Agora, então, convidamos a todos, né, Rodrigo, para a nossa prece inicial, acalmando nosso coração e nossa mente, conectando-nos com o mais alto em vibrações de amor e paz. Então, cerremos os nossos olhos para esse momento de prece. Jesus, amorável Mestre, divino amigo, aqui estamos, Senhor, confiantes em sua promessa de que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, aí o Senhor estaria. Portanto, Jesus, na certeza de sua divina presença entre nós, pedimos o seu amparo e a luz de sua bênção. Que seus emissários de luz auxiliem a todos os irmãos necessitados de amparo, de força e de coragem para seguirem na caminhada. Que os benfeitores espirituais do Maria de Nazaré auxiliem nosso irmão Rodrigo para que sua palavra seja fácil ao nosso entendimento e acessível ao nosso coração. Jesus, amado Mestre, que sua doce paz envolva nosso lar, nossos amores, e que seu amparo chegue a cada um de nós, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Rodrigo, a noite é sua, o tempo é seu, fique à vontade. Queridos amigos, queridos irmãos, da nossa Casa Maria de Nazaré,
da nossa cidade de Votuporanga, de todo o Brasil, do exterior, as nossas melhores vibrações de paz, saúde e alegria a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe nesta noite de aprendizado e de iluminação espiritual para todos nós. Nós vamos, na noite de hoje, estudarmos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 1 a 5, que nos fala sobre o poder da fé. Primeiro, nós vamos recordar uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 625, quando o eminente codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, indaga as venerandas entidades da vida espiritual, perguntando da seguinte forma: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? E os espíritos responderam a Allan Kardec: vede Jesus. Os espíritos disseram a Kardec: observe Jesus. E é observando Jesus, que é o nosso exemplo de amor, bondade e abnegação, seguindo os seus passos, estudando o seu evangelho e, acima de tudo, colocando o evangelho do Mestre na aplicação diária, é que nós vamos conseguir esse nosso crescimento espiritual. É que nós vamos conseguir vencer as dificuldades com fé e esperança em dias maiores. E também o próprio Kardec nos fala, num comentário dessa questão, que Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. E que Deus ofereceu o Mestre como o tipo mais perfeito de bondade, de amor, e a sua doutrina de amor ensinou a expressão mais pura da lei de Deus, porque Deus, o Espírito Divino, o animava. Tanto é verdade esta questão, lá em João, no capítulo 3, versículo 2, nós vamos encontrar um diálogo de Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite conversar com Jesus a respeito da vida espiritual, conversar com o Mestre a respeito da reencarnação. E Nicodemos, então, pergunta a Jesus, conversando com o Mestre, diz assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ou seja, ele reconhece a grandeza de Jesus. Assim como nós reconhecemos a bondade, a grandeza de Jesus. E Nicodemos continua dizendo: pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver contigo, se referindo a Jesus. Nesse sentido, a gente vê que o Espírito Divino animava o Cristo, ele pregando o reino de Deus e, ao mesmo tempo, convidando a cada um de nós que instalássemos no íntimo da nossa alma o reino de Deus. Tanto é verdade que Jesus, inúmeras vezes, se refere assim: eu e o Pai somos um só, em questão de sintonia. Ele e o Pai, em questão de sintonia, era um só. Então vejamos que o próprio Nicodemos, senador dos judeus, reconhece a grandeza, a bondade, os ensinamentos sublimes que Jesus aplicou, que continua até hoje falando em nossos corações, nos convidando à transformação. E Kardec também comenta nessa questão que de todos os profetas que passaram na Terra do Velho Testamento, Jesus foi o espírito mais superior, mais puro de todos aqueles que apareceram na face da Terra. Vejamos bem, o Evangelho fala que dos nascidos de mulher, João Batista era maior de todos eles. Dos nascidos de mulher, João Batista era o maior.
E quando Jesus vem às margens do Rio Jordão e se deixa batizar por João Batista, porque assim estava escrito nas Escrituras, conforme os profetas haviam relatado em suas anotações, e aquilo tinha que acontecer, no momento que João Batista se aproxima de Jesus, eis que João Batista também reconhece a grandeza de Jesus. E diz assim: é necessário que eu diminua para que ele cresça, se referindo a Jesus. Então, Jesus, para nós espíritas, para nós cristãos, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo. Ele que enfrentou inúmeras aflições, nos mostrando o caminho para alcançarmos a redenção. Se nós seguirmos os seus ensinos e aplicarmos no íntimo da nossa alma, nós vamos alcançar essa nossa redenção, esse nosso crescimento. Nós vamos burilar nossa alma, iluminar o nosso mundo íntimo com a mensagem iluminadora de Jesus. Então, Jesus é o médico da alma humana. E quando ele esteve entre nós encarnados num corpo físico, nós precisamos entender que ele também curou corpos, curou pessoas. Jesus era o médium de Deus por excelência. Manipulava os fluidos e curava as pessoas de suas enfermidades. Relata os evangelistas e narram com muita propriedade que inúmeras vezes Jesus devolveu a capacidade de ver aos cegos, devolveu a capacidade de andar aos paralíticos, limpou corpos ulcerados pela lepra e curou endemoniados. E dentro dessa nossa reflexão, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, a cura do menino lunático, que está em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20. Nós precisamos entender que Jesus estava no Monte Tabor, com Pedro, João e Tiago. E houve ali uma manifestação mediúnica, uma reunião mediúnica no Monte Tabor. E os espíritos Elias e Moisés compareceram. As vestes de Jesus se transfiguraram e se tornaram luz. Eis que o espírito de Elias e Moisés comparece, comprovando para todos nós a imortalidade da alma. E Pedro fica muito emocionado com aquele fenômeno mediúnico, e Pedro então começa a recordar as dificuldades enfrentadas na vida diária, como era difícil lá embaixo na planície lidar com o povo, as perseguições eram inúmeras, quantas perseguições eles sofreram em nome do Evangelho. E Pedro então começou a fazer uma recordação dos acontecimentos difíceis, e naquele momento ele estava extasiado com aquele fenômeno mediúnico que realmente exalava paz, tranquilidade e harmonia. Então ele se dirige a Jesus e diz assim: Senhor, vamos construir aqui uma tenda para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Na verdade, Simão Pedro queria ficar naquele ambiente tranquilo. Simão Pedro sabia perfeitamente que lá embaixo, na planície, a situação não era nada fácil. Mas vejamos a colocação de Jesus. Pedro, é necessário descermos a planície. O povo nos aguarda. Certa vez, Chico Xavier falou com muita propriedade que o povo era a paixão de Cristo. E vejamos a colocação de Jesus a Simão Pedro. Pedro, precisamos descer a planície. O povo nos aguarda. Vejamos a visão ampliada de Jesus, de estar lado a lado do sofrimento alheio, ajudando as pessoas a enfrentar as suas dificuldades. É assim, meus irmãos, que ele nos ajuda a enfrentarmos as nossas dificuldades, as nossas aflições, os acontecimentos difíceis da vida diária. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é ele que nos auxilia, é ele que nos dá força a encararmos as lutas com resignação. E quando Jesus desce com os discípulos
ao pé do monte, eis que um pai desesperado se aproxima de Jesus. E o pai desesperado de joelhos suplica a Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, que é possesso de um espírito e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e na água. Vejamos bem o processo obsessivo desse menino. O que nós, estudando a doutrina espírita, vamos entender que se tratava de um caso de possessão. A criança não tinha domínio. Ora o espírito a lançava no fogo, ora a lançava na água, com o intuito de levar aquela criança à desencarnação. Uma perseguição espiritual implacável. E o pai, desesperado, se aproxima de Jesus e pede: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E ele diz assim, o pai a Jesus: eu já apresentei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curar o meu menino. E pergunta Jesus: há quanto tempo isso lhe acontece? Então Jesus faz a pergunta ao pai: há quanto tempo isso lhe acontece? E o pai responde a Jesus: desde a infância. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão, ajuda-nos. E Jesus, então, dirigindo-se ao espírito obsessor, que influenciava aquele menino, com a sua autoridade moral, ordenou que aquele espírito saísse daquele menino e nunca mais o envolvesse naquele processo obsessivo. Com a ordem de Jesus, com a sua autoridade moral, rompeu-se as ligações fluídicas que prendiam o obsessor ao obsediado. E Jesus, segurando o menino pelas mãos, ergueu-o totalmente curado. E os discípulos, então, quando viram Jesus levantando o menino curado, quando Jesus afasta o espírito obsessor e o menino volta em sã consciência, está curado na presença de todos, todos ficam surpresos com a atuação de Jesus, com o seu amor, com a sua abnegação, com a sua compaixão. Aí os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, por que nós não pudemos curar aquela criança? E Jesus respondeu aos discípulos: por causa da vossa pouca fé. Para essa casta de espírito, só pode sair por meio de jejum e oração. Então vejamos a orientação de Jesus. Para afastar os espíritos imperfeitos, é necessário jejum e oração. Mas quando a gente fala do jejum, não é o jejum da alimentação, como muitos irmãos levam esse ensinamento ao pé da letra e muitas vezes deixam-se de se alimentar, fazem realmente um retiro espiritual, muitas vezes não se alimenta há dias para fortalecer a alma, porque eles dizem que a carne é fraca e precisa deixar de se alimentar para fortalecer a alma. Mas Jesus não fala, meus irmãos, desse jejum da alimentação. Jesus nos fala do jejum moral, da abstenção do mal. Jesus nos fala de reforma íntima, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o domínio que ele faz para domar as suas más inclinações. É uma luta íntima que nós precisamos fazer no nosso cotidiano. O esforço interior, como fazia Santo Agostinho, no final de cada existência, analisava a sua consciência, observava todos os seus atos, e foi assim, com a intercessão de sua mãe Santa Mônica, que orava constantemente, pedindo aos anjos da igreja que auxiliasse o seu filho, que Santo Agostinho conseguiu realizar em si mesmo a verdadeira transformação moral. Então, Jesus nos fala do jejum do comportamento moral, da reforma íntima. Mas Jesus deixa bem claro também, se referindo à oração, porque a oração é que nos liga a Deus,
que é a ligação mental sincera quando nós oramos, que é a nossa verdadeira comunhão com o Pai Celestial, que é através da oração onde nós vamos encontrar o melhor antídoto para a prevenção e a cura da obsessão, de qualquer processo obsessivo. Então, com esta reflexão, nós gostaríamos de fazer uma observação que muitas vezes que Jesus curou, ele afirmou àquele que havia sido curado: a tua fé te curou. Inúmeras curas realizadas por Jesus, a tua fé te curou. Vejamos o caso da mulher hemorroíça, que entra no meio da multidão, embrenha-se no meio da multidão, e ela toca nas vestes de Jesus. Vejamos a fé dessa mulher que há 12 anos sofria de um derramamento de sangue, há 12 anos sofrendo, e ela toca nas vestes de Jesus. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus olha para Pedro e pergunta assim: Pedro, quem me tocou? E Simão Pedro então fica espantado com a pergunta do mestre: mas mestre, como saber? A multidão nos comprime. Há muitas pessoas aqui, todos querem lhe tocar. E Jesus então diz a Simão Pedro: Pedro, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder, de mim saiu uma virtude, é o poder da fé. Ela tocou com fé. Jesus fala assim: de mim saiu um poder, de mim saiu uma virtude. Ela tocou com fé. Ela que resignadamente estava caminhando há 12 anos, enfrentando as suas enfermidades. Então, com essas afirmações de Jesus, o mestre deixa bem claro que a fé tem um poder tão grande que pode curar as nossas enfermidades. Chico Xavier dizia assim: na realidade, toda doença do corpo é processo de cura para a alma. Toda doença do corpo é processo de cura para a alma. Então, dentro dessas considerações de Jesus, de Chico Xavier, Jesus deixa bem claro nas passagens do Evangelho e mostra claramente para todos nós que a condição básica para que a cura fosse efetuada era a fé. Entretanto, meus irmãos, há mais de 2000 anos se passaram. E se hoje nós arriscássemos, em plena pandemia, arriscássemos perguntar às pessoas, nesse mundo moderno da tecnologia, a qual todos nós vivemos, uma era muito importante da transição planetária, se nós arriscássemos perguntar às pessoas: a fé pode curar? Qual seria a resposta das pessoas desse mundo moderno de hoje? A fé pode curar? Sim ou não? Provavelmente, meus irmãos, a resposta seria não. Porque muitos de nós ainda nos assemelhamos aos homens de pouca fé da época do Cristo. Vejamos, meus irmãos, que nós estamos numa palestra online e nós temos aqui pessoas interessadas pelo estudo, pessoas interessadas pela reforma íntima. Nós temos aqui muitas pessoas, mas não temos todas as pessoas que frequentam nossa casa espírita. Não temos todas as pessoas da cidade de Votuporanga, de todo o nosso Brasil. Então, se nós saíssemos aí perguntando: a fé cura, sim ou não? A pessoa poderia até responder sim, no momento que ela estivesse vivendo uma situação favorável, sem tantas enfermidades, sem tantas dificuldades. Ela poderia dizer: sim, eu acredito na fé, mas basta uma aflição, basta uma dificuldade que a gente esquece de Cristo, que a gente esquece da fé, que nós nos assemelhamos nos momentos difíceis, homens de pouca fé. Então, vem uma pergunta para a nossa reflexão. Alguém poderia perguntar assim: bom, se a fé cura, como o próprio Jesus disse, por que ainda há tantas enfermidades no mundo de hoje? Se a fé cura, como Jesus disse, por que muitos demonstram ter fé e mesmo assim continuam sofrendo? É uma boa pergunta. Mas, embora a pergunta seja interessante, nós precisamos, à luz da doutrina espírita,
fazermos uma reflexão, porque a resposta é complexa. A pergunta é interessante, mas a resposta nos convida a renunciar. A resposta nos convida ao sacrifício interior. A resposta nos convida ao trabalho árduo, ao trabalho assistencial. A resposta nos convida ao compromisso com a casa espírita, ao compromisso com a mediunidade, ao compromisso com o trabalho social, ao compromisso com a nossa reforma íntima. Então, para entendermos essa questão, nós precisamos analisar 3 passos que a doutrina espírita nos ensina. Primeiro, nós precisamos ter uma fé raciocinada. Muitos, como nós observamos nos dias de hoje, têm uma fé, mas é aquela fé irracional, onde as pessoas acreditam que Deus está à disposição para atender os nossos caprichos, para realizar os chamados milagres. Não é assim que acontece na casa espírita, e nós aprendemos com a doutrina espírita que não existem milagres. Mas muitas vezes é isso que acontece na casa espírita. Se a casa espírita tem um trabalho de passe, de auxílio aos enfermos, lota. A casa espírita fica abarrotada de pessoas. Mas quando a gente faz um estudo na casa espírita e convida a pessoa a estudar, a se conhecer, a se enganjar com o trabalho no bem, a fazer parte da casa espírita, as pessoas não querem. Por quê? Porque a nossa fé ainda, meus irmãos, é uma fé irracional. Nós queremos milagre, nós queremos uma vida fácil, nós acreditamos que Deus está à nossa disposição. Então, muitas vezes, a gente vai na casa espírita naqueles dias que nós determinamos ir na casa espírita, o dia do passe. Eu vou lá tomar o passe, a gente toma o passe, e nem sequer se preocupa com as atividades da casa espírita. A gente toma o passe e acredita que nós já estamos bem, que nós já estamos numa situação favorável, e não é bem assim. O passe auxilia muito, nos ajuda. O trabalho da casa espírita é fantástico, a questão da oratória, do passe, mas o trabalho de cura acontece quando nós nos preocupamos com a gente mesmo. Quando a gente chega ali, conversa com algum membro da casa espírita e diz assim: que dia que é o trabalho social? Que dia que é o estudo? Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso valorizar a vida. Bom, aí o estudo, a doutrina espírita está adentrando na nossa alma. Então, para compreendermos essa questão que nós estamos tratando, nós precisamos entender que o primeiro passo para obter a cura de nossas enfermidades é ter uma fé raciocinada. O próprio Allan Kardec nos ensina assim: a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, esse é o nosso primeiro ponto a ser refletido acerca da fé, a sua racionalidade. O segundo passo, meus irmãos, que nos ensina a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, é ter uma fé, no mínimo, do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo aos nossos olhos. Se nós pegarmos um grão de mostarda e jogar em cima de uma mesa, quase a gente não consegue enxergar. Mas Jesus se refere que é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós poderemos equacionar todas as nossas dificuldades. Muitos dizem assim: mas eu tenho fé. Mas nós precisamos saber que tamanho que é a nossa fé. Afinal, ter fé todos nós temos. Se aqui nós perguntássemos hoje: quem acredita em Deus? Todos nós. Quem acredita em Jesus? Todos nós acreditamos. Quem crê nos espíritos? Todos nós. Do contrário, não seríamos espíritas e nem estaríamos participando de uma palestra online espírita. Se nós estamos aqui participando, porque o nosso interesse é de aprender, é de crescer. O nosso interesse é de se aperfeiçoar. O nosso interesse é de mudar os nossos comportamentos, porque é mudando o comportamento, é mudando atitudes, que nós vamos adquirir a verdadeira saúde mental, a verdadeira saúde espiritual. Entretanto, a nossa fé quase sempre é menor que um próprio grão de mostarda usado por Jesus no Evangelho. Vejamos um exemplo simples.
só para provarmos que a nossa fé, muitas vezes, é menor do que um grão de mostarda. Vejamos um exemplo. A gente levanta numa segunda-feira com uma dor de cabeça terrível. Então, a gente diz assim, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, nos bons espíritos, que vou melhorar. A gente levantou na segunda-feira com aquela dor de cabeça, fizemos aquela prece, a gente tem fé em Deus, Jesus, nos bons espíritos, que a gente vai melhorar. Porque a fé é a convicção íntima de cada um. A fé é um processo que vai nos mudando por dentro. Então, a gente tem essa fé que vai melhorar. Entretanto, na terça-feira, a dor de cabeça continua. Aí a gente faz aquela oração. Eu tenho fé em Deus, em Jesus, que vou melhorar. Já esquecemos dos bons espíritos. Na quarta-feira, a dor persiste. E a gente diz, eu tenho fé em Deus, que vou melhorar. E já deixamos Jesus de lado. Na quinta-feira, a dor continua. É a gota d'água. Aí a gente desabafa. Deus esqueceu de mim. Jesus não me ajuda. Aonde estão os espíritos amigos? Também não vou doar mais cesta básica para a casa espírita. Também não vou participar mais do almoço. Onde se viu, eu estou sofrendo. Aonde está a espiritualidade? Eu faço tantas doações na casa espírita. Aonde estão os espíritos? Vejamos, meus irmãos. A gente começa a perceber que, no geral, a nossa fé é tão pequena que nem suporta uma semana de dor de cabeça. Então, quando a gente fala sobre a lição da fé, aí a gente aprende com Jesus lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz assim, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirieis a esta montanha, transporta-te dali para colar, e ela se transportará, e nada vos será impossível. A fé que transporta montanhas, da qual Jesus se refere no Evangelho, é uma simbologia que procura mostrar o poder da fé que nós estamos estudando. As montanhas que Jesus se refere e que nós podemos removê-las com a nossa fé são as dificuldades do caminho, a má vontade. Muitas vezes nós precisamos vencer essa má vontade, precisamos ter otimismo, precisamos acreditar em dias melhores, precisamos enxergar a vida com alegria. Aliás, nós estamos no corpo, nessa bênção da reencarnação, nós precisamos enxergar o lado bom da vida. Jesus via sempre o lado bom da vida. Certa vez, caminhando com os discípulos, os discípulos viram um cão em decomposição, e o cão cheirava mal. E eles reclamavam do mau cheiro do cão. E Jesus, então, chama a atenção dos discípulos e diz assim, que belos dentes tinha este cão. Vejamos que o cão estava em decomposição, e os discípulos reclamando do mau cheiro, vendo o lado ruim, Jesus conseguiu ver o lado bom. Então, a fé que transporta montanhas é ver o lado bom da vida. É enfrentar as dificuldades com resignação e muita paciência e vencer essa má vontade, esse sentimento de tristeza que muitas vezes nos afasta da sintonia espiritual. A fé que transporta montanhas é aquela luta árdua de vencer o orgulho e o egoísmo. Porque o orgulho e o egoísmo, meus irmãos, é um obstáculo, como está no Livro dos Espíritos, do progresso humano. É algo que nós precisamos vencer. Então, a gente viu que nós precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós precisamos ter uma fé raciocinada do tamanho de um grão de mostarda, e o terceiro item, nós precisamos pensar na caridade. Somente a fé não será suficiente. Recordemos o que disse Jesus. A fé sem obras é uma fé morta. Mais tarde, Allan Kardec diria assim, fora da caridade não há salvação. A crença, meus irmãos, é indispensável, mas ela terá que ter uma amiga inseparável chamada caridade. A gente acredita, mas precisamos ter a caridade em nossas mãos, para que esta crença não seja uma crença inútil, uma crença ociosa, uma crença morta. É verdade
que muitos têm a fé, mas e o resto? De que adianta? Eu tenho fé, mas eu não faço coisas boas. Eu tenho fé, mas nos momentos difíceis eu me rebelo contra Deus. Eu preciso ter alguma coisa que trabalhe em meu benefício. No momento que eu precisar, eu preciso ter obras que trabalham em meu benefício. E Emmanuel nos ensina assim através de Chico Xavier. Quando o karma vem ao nosso encontro e nos encontra trabalhando no bem, o bem pede para o karma que espere por um tempo indeterminado. É a força da caridade. Ou seja, no momento que nós estivermos atravessando uma situação difícil, a caridade vai trabalhar em nosso benefício. Emmanuel fala, a caridade é o nosso advogado na vida corporal e na vida espiritual. É o que vai nos auxiliar a nossa caminhada. A fé e o trabalho no bem são fatores importantíssimos para obtermos o auxílio e o socorro espiritual dos amigos espirituais. Estudando o Espiritismo, então, nós entendemos que a nossa fé precisa ser racional, do tamanho de um grão de mostarda e ser inseparável da caridade. Aí, sem dúvida, teremos a cura de qualquer mal, de qualquer enfermidade, mas não podemos nos esquecer que na vida o mais importante não é a saúde do corpo, e sim a da alma. Nada adiantará ter-se corpos perfeitos, malhados, mentes brilhantes, e carregarmos na alma as doenças do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Então, Jesus, ele veio para curar a nossa alma. O evangelho é o remédio da alma, o evangelho nos auxilia a enfrentar as dificuldades e nos auxilia a retornarmos melhores para a vida espiritual e nos prepara para uma próxima reencarnação. Se agirmos com fé, resignação, a próxima reencarnação será sempre melhor do que essa, porque nós acreditamos na evolução, nós acreditamos nesse processo evolutivo e nós estamos aqui para melhorar. Então, a gente muitas vezes observa isso. Jesus veio trazer o lenitivo para as nossas dores, o evangelho. Ele veio curar a nossa alma. A nossa alma estando bem, o nosso corpo vai estar bem. Porque as enfermidades é um reflexo da nossa alma. As enfermidades, muitas vezes, estão ali no perispírito, as marcas estão ali marcadas no perispírito. E quando a gente reencarna, esses pontos escuros de atitudes invigilantes de nossa parte, de atitudes imperfeitas, são esses pontos escuros, essas marcas são imprimidas para o corpo físico. Daí a origem da enfermidade, não é um castigo de Deus. A enfermidade, através das nossas atitudes, somos nós que criamos os tormentos voluntários à nossa volta. Deus não castiga ninguém. Deus é um pai que educa. Quando a gente não segue o caminho do amor, Deus aguarda, tem paciência, sabe que nós vamos chegar à perfeição, mas o caminho da dor se incumbirá da nossa educação ou da nossa reeducação e mostrará o melhor caminho que nós devemos seguir para alcançarmos a tão almejada e sonhada felicidade. Então, quando a gente observa ali, meus irmãos, uma pessoa, um espírito que está enfrentando uma enfermidade, que está enfrentando dificuldades, vejamos bem, mas é uma pessoa que está ali há anos sofrendo, em silêncio, em resignação. Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. O corpo está próximo do fim, mas o espírito em breve se libertará e adentrará as esferas superiores da vida maior, saudável e o mais importante, feliz, equilibrado, pronto para uma nova etapa reencarnatória, numa situação melhor do que a de hoje. Então, alguns aspectos da fé que nós precisamos entender no Evangelho segundo o Espiritismo é a fé humana e a fé divina do qual nos fala o Evangelho. A fé humana é a confiança que nós devemos ter em nós mesmos. Acreditar, meus irmãos, nas nossas próprias forças. Muitas vezes nós não acreditamos nas nossas potencialidades criadoras.
Jesus acreditava em nossas potencialidades criadoras. Inúmeras vezes ele disse assim: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Então, a fé humana significa a confiança que nós devemos ter em nós mesmos, acreditar que nós somos capazes, que nós vamos vencer as dificuldades com resignação e muita confiança em Deus. A fé divina é essa confiança em Deus que precisamos ter, onde devemos concentrar, através da oração, as nossas faculdades, concentrarmos essas nossas faculdades nos interesses espirituais e na vida futura. A fé divina é concentrar tudo isso daí, termos um interesse pelas coisas espirituais e nos interessarmos pela vida futura. A fé verdadeira que nos ensina o Evangelho é depositar mais confiança em Deus do que em si próprio. Mais confiança em Deus do que em si próprio. Quando Simão Pedro, Jesus convida ele para caminhar, ele vê Jesus andando sobre as águas, e ele tem aquela vontade de caminhar. Jesus o chama para caminhar. Ele, então, diante daquelas ondas grandiosas, ele se sentiu ameaçado, sentiu um perigo ali, e ele titubeou na fé, e começou a afundar, e começou a gritar: Senhor, socorre-me. E Jesus foi lá e disse assim: homem de pouca fé. Então, nós precisamos depositar mais confiança em Deus do que em nós mesmos. A fé verdadeira, meus irmãos, produz a calma, paciência e a humildade. Então, através dessa paciência, que nós vamos entender que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Está lá, no capítulo 9, no item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. As bênçãos são mais numerosas do que as dores, do que as aflições do nosso caminho. Então, em torno da fé, é isso que nós temos para passar para todos os nossos irmãos, e desejamos a todos muita paz, muita alegria, e que Jesus nos abençoe na luta. Que assim seja. Muito bom, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço. Gratidão, excelente explanação. Muito bom mesmo, nós é que agradecemos. Deus o abençoe e que conserve em você essa vontade de estudar, essa memória prodigiosa que você tem para tantos detalhes. E agora nós estamos aí abertos a perguntas. Algum dos nossos amigos internautas tem alguma pergunta a fazer? Enquanto isso, Rodrigo, enquanto os nossos amigos fazem pergunta, a fé, ela é nata ou ela é adquirida? A fé, conforme nós aprendemos com o próprio Evangelho de Jesus, ela existe em nós. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e temos a genética divina. E no decorrer da nossa caminhada, nós vamos desenvolvendo, através do nosso aprimoramento espiritual, a gente vai ampliando cada vez mais a nossa fé. É aquilo que a gente comentou, a gente precisa ter mais confiança em Deus. Então, no decorrer da nossa caminhada, diante das dificuldades, com o Evangelho de Jesus, nós vamos desenvolvendo esse sentimento que nós trazemos, que nós temos. E nós precisamos desenvolver essa fé cada vez mais. Precisamos ter mais fé. Nos dias de hoje, nessas dificuldades que estamos enfrentando, dias desafiadores, nós precisamos ter fé. Nós não podemos nos esquecer de Jesus, que desafiado, marchou serenamente com fé e muita confiança em Deus. É isso que você diria àquela pessoa que hoje está desanimada diante dessa situação que vive, aquela pessoa que está desalentada, acha que isso nunca vai passar e que a situação vai se agravando diante de tantos problemas. Qual seria, assim, se é que podemos dizer dessa forma, uma receitinha, né?
para que essa pessoa se fortalecer na fé e continuar essa jornada terrena? O que dizer a essa pessoa que está desalentada, desanimada e acha que nada vai dar certo, que esse período está muito difícil, e tudo acontece com ela de ruim? Que dizer a uma pessoa assim, com esse espírito assim, triste, acabrunhado? Olha, a gente diria assim, se com Jesus é difícil, imagina sem a presença de Jesus. Ele mesmo nos falou no Evangelho que no mundo teríamos inúmeras aflições, mas nos convidou a ter bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele deixou bem claro que nós podemos vencer. Através do bom ânimo, através da confiança. A gente não pode, de forma alguma, perder a nossa fé. É uma virtude que nós vamos conseguindo, como a paciência, nós vamos desenvolvendo, vamos alcançando. Quando a pessoa, eu perdi a paciência, porque não tem a paciência, porque é uma virtude, uma vez adquirida essa virtude, a gente não perde. É a mesma coisa a fé. Então, a gente precisa fortalecer a nossa fé ainda mais. Através do quê? Do Evangelho, recordarmos Jesus, as caminhadas que Jesus fez, os convites que Jesus fazia, é trazer Jesus para o nosso mundo íntimo. Quando o pensamento ruim surgir, a gente tem que substituir o pensamento. Como fazer isso? Através da oração. Vem um pensamento de tristeza, de depressão, de suicídio, vem um pensamento ruim. A gente tem que mudar esse pensamento, a gente precisa mudar imediatamente. Como mudar? Ali a receita é Jesus, o Evangelho, a prece, pedir a ajuda dos benfeitores espirituais, mudar a sintonia. Porque se a gente ficar nessa sintonia pesada, se a gente ficar em torno dessas dificuldades, entrarmos nessa sintonia pesada, isso vai nos fazer mal cada vez mais. Ou seja, a gente precisa, através do Evangelho, superar isso, substituindo o pensamento ruim pelo pensamento bom e buscarmos constantemente Jesus. Muita oração, muito trabalho, prestarmos mais atenção na vida, nas pessoas que estão ao nosso lado, valorizarmos esse tempo que nós temos aqui, que é passageiro, porque todos nós estamos num prazo de validade. Daqui a pouco, estaremos na vida espiritual. Então, a gente precisa aproveitar essa oportunidade e confiarmos em Deus. Sempre em Deus, em Jesus, e o Evangelho em Jesus sempre na nossa frente, caminhando com a gente. A Danúbia Siqueira pergunta mais ou menos, acho que essa resposta sua também, mas se você quiser complementar, ela diz: como manter a fé se tudo parece dar errado? É desafiante, realmente, como manter a fé quando tudo parece trabalhar contra, como se nós estivéssemos nadando contra uma correnteza. Mas nós precisamos entender que, estudando a doutrina espírita, é que nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo com a gente, nós precisamos analisar, precisamos observar se não somos nós que estamos criando isso, se isso não é uma criação de nossa parte, e se são acontecimentos que têm que acontecer na nossa vida, é porque são acontecimentos que vão nos fazer crescer. Quando a gente não cria, que são os tormentos voluntários que a gente vai criando através da nossa invigilância, da nossa imperfeição, quando as coisas parece dar tudo errado, é onde eu disse, é que nós precisamos de Jesus, porque sem Jesus vai ficar mais difícil ainda. Nós vamos ter mais obstáculo contra essa correnteza. Mas com Jesus, a gente vai conseguir encontrar ali o lenitivo para a nossa alma, a calma, a mensagem confortadora. Então, a gente precisa enxergar esse lado positivo. E, através disso, sempre ter em mente essa mensagem abençoada de Jesus. E caminhar resignadamente, ou seja, meu Deus, me ajude. Eu tenho que passar por isso? Eu tenho que enfrentar isso? Me ajude a enfrentar. Não se desequilibrar. Muitas vezes é fácil a gente falar, mas quando a situação vem ao nosso encontro, muitas vezes a gente se desespera, se desequilibra. É a nossa ainda pouca fé, como nos fala o Evangelho. Então, a gente precisa o quê? Pedir força, orar para o nosso Espírito protetor, que ele nos ajude, que ele nos inspire a vencer, porque são etapas que vão nos fazer crescer, são molas propulsoras que vão nos fazer
crescer espiritualmente, vai amadurecer o nosso espírito, vai fazer a gente enxergar a vida de uma outra forma. Perfeito. Nós estamos aqui dando nosso abraço a Mini Aguiar e a Donzelica, lá de Portugal, que sempre nos prestigiam. Também a Maria de Lourdes Alves Camilo, de Santa Bárbara do Oeste. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Agora, uma outra pergunta, Rodrigo. Como a fé pode ajudar o homem a não praticar o suicídio? Nós vimos, assim, que existe uma pesquisa de aumento de suicídio nas últimas décadas e agora, principalmente, nesse período. Então, como a fé pode ajudar o homem a não chegar a esse ato extremo? Olha, muitas vezes, aqueles que pensam em tirar a própria vida, na verdade, a pessoa ela não quer se matar, ela quer se livrar do sofrimento. São as aflições que muitas vezes o espírito não está conseguindo lidar com aquilo. Na verdade, todos os suicidas, se a gente observar no livro Memórias de um Suicida, e eu recomendo esta pessoa a fazer uma leitura em torno dessa obra, de Dona Ivone do Amaral Pereira, que anda esquecida em nosso movimento espírita, se a gente estudar ali, a maioria dos suicidas, eles não queriam tirar a própria vida, eles queriam se livrar do sofrimento. Então, a fé é essa confiança em Deus. Sem Deus, muitas vezes, a gente não vai conseguir lidar com tudo isso. Agora, a fé vai nos auxiliar a mudar a sintonia, a mudar o pensamento, a buscar o auxílio espiritual, a buscar socorro. Eu preciso de ajuda. A gente tem que deixar o orgulho de lado, a gente tem que deixar o egoísmo de lado, a gente tem que pedir socorro, a gente tem que pedir ajuda. Se chegar a esse ponto, não é só pedir a ajuda de Deus, é importantíssima a ajuda de Deus, mas eu preciso me recorrer a alguém que eu conheço, a um psicólogo, a um terapeuta, eu preciso recorrer a alguém que possa me ajudar. Quando, eu acho que é Tiago que nos fala, confessai-vos uns aos outros, a gente precisa se abrir, falar, conversar com as pessoas, expor, falar o que está acontecendo, porque se a gente se trancar, se a gente se fechar, tudo vai ficar escuro, cinzento, então a gente precisa orar, pedir a ajuda de Deus, e muitas vezes nos fala o evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Então a gente precisa pedir ajuda, precisamos pedir o socorro de Deus, sim, mas precisamos também pedir a ajuda de alguém que nos auxilie. Porque muitas vezes a nossa visão está tão assim, tacanha, a gente está tão envolvido pelos pensamentos inferiores, pelas influências inferiores, que nós não conseguimos enxergar a ajuda. Então, por isso que nós precisamos de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, que vai nos auxiliar, que vai nos orientar, recorrer ao tratamento da casa espírita de suma importância. Depois o trabalho social, o engajamento à casa espírita, para estarmos nessa sintonia com Deus, para vencermos essas dificuldades. Sabemos que não é fácil, mas Deus vai nos ajudar, vai nos dar força para vencer essa dificuldade. Então, é de suma importância, como já disse, a gente sempre ter o evangelho em mente e recorrer a uma ajuda de alguém que tem mais conhecimento da área. Inclusive ajuda profissional, né, Rodrigo? Sim. Um profissional, né? Um amigo que ofereça o ombro, mas também um bom profissional, né? Rodrigo, você falou, você citou vários exemplos aí das curas realizadas por Jesus, né? E nós vemos no Evangelho que em todas elas ele nunca se coloca como autor da cura, ele sempre diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Sempre essa a fala de Jesus. Agora, quem não é curado, o que a gente pode dizer? Que é falta de fé, é falta de mérito, ou é que a necessidade daquele espírito passar por aquela dificuldade, por aquela prova? Olha, é interessante que você colocou. Quando Jesus ele se dirigia a uma pessoa e curava, a tua fé te curou, ele colocava a pessoa como uma pessoa importantíssima na obra do Criador. Você, com o seu esforço, com a sua fé, com a sua decisão, você conseguiu se curar. Jesus deixava bem claro isso, ele transferia a responsabilidade para a gente, deixava bem claro assim, você conseguiu, você pode muito mais. Ou seja, dentro disso daí, a gente viu aí os itens, né, os passo a passo, muitas vezes a gente fala assim, poxa, a pessoa está enfrentando ali muitas dores, muita aflição, anos de sofrimento, ela tem
a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela tem a caridade, é uma pessoa boa, é uma pessoa generosa, ela tem uma fé raciocinada, estuda a doutrina espírita, porque ela está passando por essas dificuldades, por essas aflições. E nós precisamos entender que muitas vezes é necessário, faz parte do histórico espiritual daquele espírito, faz parte do processo kármico. Na verdade, muitas vezes, como nós citamos, essa pessoa ela pode passar anos a fio. Isso não quer dizer que ela não tenha fé. Ela pode passar vários anos enfermas, enfrentando aquela dificuldade com resignação. Isso não quer dizer que ela não tem fé. É uma pessoa de fé. Mas ela tem que passar por aquela situação e quando ela deixar o corpo físico, ela vai se ver livre da enfermidade. Isso é o mais importante. A doença ela está no corpo. A partir do momento que o espírito enfrenta as dificuldades com resignação, com calma, estudando a doutrina espírita, quando ele desencarna, ele retorna para a vida espiritual totalmente desembaraçado daquelas situações aflitivas. E ele observa que ele conseguiu vencer aquela etapa dolorosa, de dor, de sofrimento. Por isso que Jesus, muitas vezes, não curou todos. Ele curou algumas pessoas ali, para que as pessoas pudessem acreditar em Deus, pudessem observar também os acontecimentos espirituais à sua volta, pessoas que tinham fé, como o caso da mulher hemorroísta, 12 anos enfrentando com resignação. Então, a providência divina analisou o caso dela e auxiliou a ela. Jesus esteve ali naquele local, dele saiu um poder, como ele bem esclarece ali, e ela foi curada. Nós temos um caso, agora eu não me lembro o nome, que é de um familiar de Chico Xavier, que ajudou muito o Chico, lá em Pedro Leopoldo, e, de repente, ele cai numa enfermidade. Ele cai numa enfermidade e Emmanuel, os benfeitores espirituais, estuda a situação kármica dele. Ele cai numa enfermidade. Ele estava com o Chico, trabalhando ali, ajudando o Chico, cai numa enfermidade. A espiritualidade estuda. Então, ele ficou mais ou menos assim, 10 anos trabalhando no bem. E os espíritos dizem assim, que no seu resgate ele teria que ficar 10 anos na cama, enfrentando aquela enfermidade. Era um resgate kármico. Mas os benfeitores, Emmanuel recorre aos planos superiores, os 10 anos que ele ficou trabalhando, eu estou dizendo assim 10 anos, porque eu não me recordo nem o nome e nem a quantidade de anos que ele ficou com o Chico ali trabalhando. É um familiar do Chico. O tempo que ele ficou trabalhando ali, a espiritualidade deu como crédito para ele deixar o corpo físico e retornar à vida espiritual. Ou seja, ele não ficou enfermo. Então, os espíritos promoveram o desligamento do corpo físico, trazendo ele de volta para o mundo espiritual. Por isso que a caridade é muito importante nesse sentido. Então, aí a gente tem os resgates kármicos, as situações kármicas de cada um, e aí, estudando a doutrina espírita, a gente vai entender isso. Você colocou um tripé aí importante, né? A fé raciocinada, né? Racional, e ela tem pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, e sempre entrelaçada à caridade, sempre aliada à caridade. E você citou também nos tratamentos pelos quais nós todos, em alguma situação, passamos, tratamentos médicos, ou enfim, de depressão, ou de uma moléstia qualquer. Você também citou isso, que é importante aliar ao tratamento médico também o tratamento numa casa espírita, né? Uma casa espírita séria, que faz um trabalho relevante. E sem deixar nunca, absolutamente, o tratamento médico, obviamente, né? Agora, em se tratando de um tratamento lá na casa espírita, assistindo, participando dos estudos, trabalhando, fazendo as atividades, água fluidificada, e no momento do passe, a fé do médium passista ou a fé da criatura que está recebendo as energias do passe, qual que é mais importante? Ou elas têm uma igualdade de importância? No momento do passe, o médium passista e aquela criatura que está recebendo aquelas vibrações, aquelas energias boas, fazendo parte do seu tratamento. Qual que é a postura dessas duas pessoas, no caso? É um trabalho, assim, de conjunto, né? Tem que ser um conjunto. A pessoa que está dando passe, em conjunto com o benfeitor amigo, que está ali auxiliando ela,
aí que fala sobre o poder da fé, que nós temos ali o auxílio do mundo espiritual que está nos auxiliando, a fé que nós temos na espiritualidade, naquilo que nós estamos fazendo, e a pessoa bem sintonizada, porque a gente sabe que os benfeitores espirituais agem na hora do passe, muitas enfermidades que muitas vezes nós nem sequer imaginamos existir no nosso corpo físico, muitas enfermidades são tratadas dentro da casa espírita. Nas obras de Odilon Fernandes, ele fala de um caso de um médium dando passe numa pessoa na casa espírita, eles conseguiram retirar um nódulo que estava em formação ali, a pessoa houve merecimento, houve ação, intervenção espiritual, e eles conseguiram fazer ali esse trabalho espiritual, eles retiraram. Então, muitas de nossas enfermidades, daí porque eu vou receber o passe, você vai me dar o passe, nós devemos manter a nossa fé, a nossa oração, e o mundo espiritual vai trabalhar. Então, muitas de nossas enfermidades são enfermidades que nem sequer nós imaginamos ter, muitas enfermidades são tratadas. Lá no livro Na Seara do Bem, o Tonini fala que muitas vezes, depois dessas tarefas de passe na casa espírita, muitos de nós, em desdobramento, somos levados no mundo espiritual e eles tratam do nosso perispírito, eles cuidam da gente, o tratamento continua na vida espiritual. Então, a gente vai na casa espírita, ouve a palestra, a gente recebe o tratamento do passe na casa espírita, que é espiritual, mas o trabalho continua na espiritualidade, em desdobramento, no processo de emancipação da alma, que o nosso corpo sai, o nosso espírito sai do corpo e a gente vai para o mundo espiritual. Muitos desses tratamentos são realizados. E a caridade e a bondade, muitas vezes, os espíritos fazem algumas cirurgias no perispírito, removendo algumas enfermidades, ou ajudando as pessoas naquelas enfermidades. E muitas vezes é onde que a pessoa recebe a bênção, a cura da espiritualidade. Mas foi um merecimento dela, uma fé dela, um trabalho que ela realizou em conjunto com o mundo espiritual, o trabalho do médico, do mundo espiritual dela, o engajamento dela, a preocupação em se tornar melhor. Isso favorece muito o trabalho do mundo espiritual. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa se interessar por algo mais. Não é só ir na casa espírita, ouvir a palestra, tomar o passe e ir embora. A gente precisa se familiarizar com o ambiente da casa espírita, conhecer, participar. A gente precisa se interessar. À medida que nós nos interessamos pelo bem, os benfeitores se interessam pela gente também. Então, isso é muito importante. A gente vai estreitando o nosso laço com os benfeitores amigos. A gente vai criando essa simpatia com o mundo espiritual. Então, tudo isso, o trabalho no bem, vai nos auxiliando nesse sentido. É como nós ouvimos sempre, né? Não basta nós entrarmos para a doutrina, nós temos que permitir e dar acesso para que a doutrina entre em nós, né? Não basta nós pegarmos o evangelho, nós temos que fazer com que o evangelho entre em nós para a nossa mudança interior, para o nosso crescimento espiritual, moral. Agora, nós temos aqui, Rodrigo, muitos amigos da nossa casa, Maria de Nazaré, de outras casas amigas da cidade, de fora da cidade, de Portugal, como eu já citei. E nós temos aqui também as presenças ilustres do Luiz Antônio e do Divaldinho Matos. E o Divaldinho faz uma pergunta para você. Pergunta de Divaldinho Matos. Rodrigo, como usar a fé humana? Olha, essa pergunta é interessante. Eu queria aprender com o Divaldinho, porque ele é uma pessoa fantástica, sempre alegre, sempre com esse sorriso estampado no rosto, um abraço afetuoso, né? Energias boas. Eu queria aprender com ele, porque ele é um exemplo para todos nós. Porque usar essa fé humana significa a gente agir com confiança, é a gente vencer as dificuldades que estão à nossa volta, é a gente dar o primeiro passo, é a gente se colocar à disposição da espiritualidade. Então, eu vejo assim, eu gostaria de ser como ele, assim, abraçar, sorrir mais, sempre alegre, sempre feliz, sempre observando o lado bom da vida. Isso é exercitar a fé humana, é exercitar a fé interior que nós precisamos exercitar, porque é parceria, né? Como o Evangelho traz, fé humana e fé divina. E como usar isso? Isso daí nós vamos usar para o nosso próprio tratamento espiritual. Isso vai ajudar a gente sanar as nossas próprias enfermidades. Vai ajudar a gente melhorar o nosso mundo interior. Jesus fala no Evangelho assim, se tiverdes os olhos bons,
todo o teu corpo será luz. Mas se tiverdes os olhos maus, todo o teu corpo será trevas. Então veja que a decisão está em nossas mãos. Utilizar essa fé humana significa a gente se movimentar, significa a gente agir. E o mundo espiritual conta com essa nossa colaboração, com a nossa ação, com a nossa disposição. Muitas vezes, eles nos auxiliam através da inspiração, através de um amigo, numa mensagem, num estudo. Tenta nos inspirar a tomar essa atitude, a dar o primeiro passo. Pois é dando esse primeiro passo, fazendo a nossa parte, que o céu vai se mover em nosso benefício. Então, o Evangelho nos traz nesse capítulo, né, que você citou agora, brevemente, como é que você diferencia, como que você define fé humana e fé divina? Olha, aquilo que a gente colocou em nossas considerações lá em torno do Evangelho, né? Fé humana. Acreditar em mim, nas minhas potencialidades criadoras. Mas o outro não acredita. A gente não deve pensar no outro, a gente tem que pensar na gente. O Cristo acredita na gente. Porque é aquilo que eu falei, vós sois luz, vós sois Deus, vós podeis fazer tudo que eu fiz e muito mais. Então, fé humana é isso, é a gente acreditar. Eu preciso acreditar em mim. Acreditar em mim é o primeiro passo que eu vou dar para obter o socorro espiritual. Eu preciso. Porque não adianta nada você se mover em meu benefício, querer me ajudar, e eu não quero nada com nada, eu não acredito em mim, eu não quero dar o primeiro passo, você vai lá, dá o passe, me ajuda, vamos trabalhar, eu não quero saber de nada. Ou seja, os benfeitores vai me ajudar, vai na hora do passe, vai afastar a influência espiritual, vai, mas se eu continuar na mesma sintonia, daqui a pouco eu vou sair da casa espírita, eu vou estar na mesma sintonia espiritual. Então vejamos, a fé humana, ela vai nos auxiliar nesse sentido, a gente vai começar a agir de dentro para fora. E a fé divina vai nos fortalecer, vai nos tornar, assim, pessoas mais fortes, pessoas mais confiantes, onde nós estaremos nessa sintonia com Deus. Então, acreditar em Deus é muito importante, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, o céu vai nos auxiliar. Muito bem, Rodrigo. Muito boa palestra. Cristina está dizendo aqui, muito esclarecedora, grande amigo, grande Rodrigo. E nós já estamos a quase 9h10. Você concorda dizer que a fé divina, a fé humana, é ver para crer? É o Santo Tomé, né? E a fé divina é crer para ver. Podemos Olha, a gente tem que acreditar. A gente precisa acreditar muito. A gente precisa acreditar em nós mesmos e precisamos acreditar também no crescimento do nosso irmão, na transformação dele, na reforma íntima. A gente tem que dar esse voto de confiança, essa oportunidade, porque Jesus acreditava e acredita na nossa transformação. Então, isso é muito interessante, porque isso me fez lembrar uma colocação de Dr. Bezerra de Menezes, no livro Coragem da Fé, através do Carlos Bacelli, onde o Dr. Bezerra de Menezes fala assim, de nada adianta a gente empanturrar o nosso cérebro de informações, onde o nosso coração está desprovido de amor. Então, a gente precisa, muitas vezes a gente conhece, estuda, mas a gente precisa desenvolver essa bondade, precisamos desenvolver esse amor, porque é isso que vai realmente nos colocar em sintonia com os amigos espirituais. Então, precisamos ter aquela fé com confiança em Deus, que tudo vai dar certo. E se não der certo, a gente continua caminhando, vencendo as dificuldades com fé em Deus. Nunca perder a fé em Deus, em hipótese alguma, sempre com fé em Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Me fez recordar aqui Chico Xavier, quando certa vez estava enfrentando lutas terríveis, porque o Chico sofreu muito. Bacelli fala assim que ser médium é fácil, difícil é ser Chico Xavier. O Chico sofreu muito na sua caminhada. E certa vez ele estava enfrentando uma dificuldade no seu caminho, ele pediu para Emmanuel, eu gostaria de receber uma mensagem confortadora de Maria de Nazaré. Então Emmanuel recorreu a Celina foi lá, conversou com Maria de Nazaré, e depois de muito tempo a mensagem veio. Aí Emmanuel chegou e disse assim, ô Chico, sabe aquela
aquele auxílio que você pediu da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, anota aí, ela mandou lhe trazer a resposta. Tudo isso também passa. Ou seja, os momentos difíceis passam, os momentos bons passam, e a gente precisa valorizar e aproveitar a oportunidade enquanto estamos aqui no corpo físico. Porque há uma bênção imensa trabalhando em nosso favor. Benedita Pimentel nos fala que o universo conspira em nosso favor. Tudo trabalha em nosso favor para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente precisa, né, engrenar, a gente precisa conseguir enxergar tudo isso que está à nossa disposição. Jesus conseguia ver isso. Por isso que ele dizia assim, a tua fé te curou, ide não pequeis mais para que não te aconteça coisa pior. Ele conseguia ver isso. Então, o evangelho, através do nosso aperfeiçoamento, quando a gente começar a crescer, a se depurar, a evoluir, a gente vai começar a enxergar tudo isso daí. Porque quando a gente cresce, a gente é como se nós estivéssemos subindo no elevador, passando de um apartamento para o outro, até chegar numa altura onde a gente tem uma visão muito mais privilegiada. Isso é crescimento espiritual. Muitas vezes nós estamos ali no primeiro andar, a gente não consegue enxergar nada, aí a gente vai evoluindo, passando de um andar para o outro. Quando a gente chega lá em cima, a gente vê, né, com muito mais claridade, a gente consegue enxergar com muito mais riqueza de detalhes aquilo que a gente não conseguiu enxergar quando a gente estava no primeiro andar. Então, isso é experiência, isso é o nosso dia a dia, o estudo, esse aperfeiçoamento espiritual. E sempre buscar, assim, a elevação da vibração, né? Sempre nos colocarmos em sintonia com o bem, com bons pensamentos, com boa música, com boas leituras. Isso tudo nos ajuda a manter a nossa saúde, né? Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Muito bom, Rodrigo, muito bom mesmo. Gratidão a você, Deus que abençoe. Eu que agradeço. Tudo na sua jornada. E nós já estamos há quase 1h15 de estudo, bastante proveitoso. Então, eu vou pedir para o Marquinhos a prece de encerramento, mas antes, porém, eu quero convidar a todos os amigos que estão aqui, os internautas, os trabalhadores do Maria de Nazaré, os frequentadores, todos os nossos amigos, porque na próxima terça-feira, dia 15, estará conosco a doutora Elizabeth do Espírito Santo Cestário. A doutora Elizabeth é trabalhadora do Centro Espírita Emmanuel, aqui de Votuporanga, grande amiga de nossa casa, nos brinda sempre com suas palestras excelentes, e ela estará na próxima terça conosco, falando sobre, olha que tema maravilhoso, serenidade, um passo para a felicidade. Serenidade, um passo para a felicidade. E quem de nós, hoje, neste tempo de pandemia, de preocupações, de questionamentos, de mudanças, desse novo normal, quem de nós não precisa de serenidade? Certamente, uma noite imperdível na próxima terça-feira. Fica o convite. E convite também a quem ainda não se inscreveu, para se inscrever no YouTube, no nosso canal, Germano Votuporanga. Então, agora, com o Marquinhos, a prece para o nosso encerramento. Com você agora, Marquinhos. Agradecimentos a todos que estiveram conosco, aos amigos de Portugal, a Maria de Lourdes de Santa Bárbara, todos os amigos da casa, das outras casas espíritas, das cidades. Gratidão a todos que estiveram conosco até este momento. Marquinhos, é com você. Beleza. Gratidão a todos mesmo, utilizando aí essa tecnologia para, de alguma forma, nos unirmos. Então, vamos aproveitar o momento e elevarmos nosso pensamento até Deus. Pai de infinita bondade, recordamos esta noite belíssima lição que nos fornece as ferramentas necessárias para vencermos os obstáculos. A fé é, sem dúvida, a ferramenta que precisamos para lapidarmos em nós mesmos o homem que precisa evoluir e aprender com suas experiências.
Fica junto de nós, Pai, hoje e sempre. Permita que os bons espíritos possam estar em nossos lares, nos abençoando e nos proporcionando a felicidade maior. Fica junto de nós, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rodrigo, pela excelente exploração. Obrigada, Marquinhos, pela parceria. Obrigada a todos os amigos que estiveram conosco. Muito boa noite para todos nós, uma boa semana. E até terça com a doutora Elizabeth. Se Deus quiser. Até terça. Muito boa noite.